Fala galera que curte jogos de tabuleiro! Eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e conforme prometido no vídeo de primeiras impressões do jogo Invasores de Scythia, eu já botei o jogo na mesa, já joguei e agora eu voltei aqui, gente, para falar a minha análise do jogo. E como eu costumo fazer em vídeos de análise do jogo, primeiro eu vou dar uma passada geral assim em como o jogo funciona. O objetivo não é explicar assim regras detalhadas para que você saiba todas as regras do jogo, mas é mais para você ter uma noção de como o jogo funciona. E aí depois quando eu fizer aqui a minha análise com os pontos da análise que eu costumo fazer, dá para fazer uma conexão melhor com o que eu estou falando e como o jogo funciona. Beleza, gente? Então vamos lá, ó. O jogo do Invasores de Scythia, ele funciona baseado nestes tabuleiros aqui, que são tabuleiros individuais dos jogadores, no tabuleiro principal, que eu já vou mostrar, algumas cartas que você vai colocar aqui no seu tabuleiro de jogador individual, e os componentes que vão fazer ali os trabalhadores e os recursos, tá? Então vamos lá. No tabuleiro individual do jogador, que é a parte que é importante para você, o que, que você vai ter? Desse lado aqui esquerdo do tabuleiro, esquerdo seu, né, quando você está olhando, esse lado esquerdo aqui do tabuleiro, ele vai ter uma carta única, que é uma carta de herói, e essa carta de herói, ela vai te dar uma habilidade específica que você vai poder usar dependendo de como você alocar o seu trabalhador. Então tem um local que você pode alocar seu trabalhador no mapa principal, que eu vou mostrar, e que ele faz a habilidade do seu herói. É uma carta que você escolhe no começo do jogo, ela fica aqui, não mexe mais, e não tem como trocar, não tem como escolher outra, tá? É tipo é meio que uma assimetria que cada jogador escolhe ali no começo para dar um pouquinho de diferenciação nas partidas quando você vai jogar. E depois, ó, você tem esses 5 espaços aqui, que são os espaços onde você vai colocando suas cartas de horda, que é como se fossem os seus guerreiros que você vai usar nas suas invasões. Então tem 5 espaços, começa com um preenchido, e esse número de espaços preenchidos, ele influencia depois quando você vai fazer as invasões, tá? Só para vocês saberem. E aqui ele tem umas colinhas assim do que os recursos valem no final do jogo e tal, só para você poder ter uma noção quando você está jogando. Então você vê, o tabuleiro individual ele é bem simples, é o herói mais as hordas. Aí, o tabuleiro principal, ele já é mais monstrengão, né? Ele já é mais grandão, tá vendo, gente? E aí, no tabuleiro principal, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter aqui em cima a vila de Scythia e aqui embaixo algumas outras vilas que vão ter espaços de invasão. Então o jogo, ele funciona todo baseado no seguinte: ou você está aqui na vila de Scythia, que é a sua vila, trabalhando, ou você está nas outras vilas fazendo invasões. São as duas possibilidades que você tem no jogo. Aqui na vila de cima, na sua vila, você tem vários espaços de alocação de trabalhador, onde você vai colocar um trabalhador no seu turno e fazer a ação naquele espaço. E uma particularidade desse jogo que eu achei bem interessante, você vai remover um outro trabalhador que já esteja alocado em algum espaço aqui da vila, e aí você também faz a ação daquele trabalhador que você removeu. Então toda vez no seu turno, se você escolher trabalhar, você faz duas ações, uma de colocar o trabalhador, uma de remover o trabalhador. Tá? Isso é uma coisa bem interessante. E a ideia aqui, né, na vila é que você vai fazer o quê? Você vai angariar recursos, você vai colocar mais cartas na sua horda para que ela fique mais forte. Também você vai acrescentar cartas de animais, que eu não falei, mas são cartas que ou é cavalo ou é águia, são os dois animais que tem, e eles meio que funcionam como um fortalecedor da sua horda ou um multiplicador de habilidades. Então você vai colocando, né, esses animais junto da sua horda, vai colocando cartas de horda, você vai acumulando recursos para depois você fazer, né, a outra parte do tabuleiro, que é as invasões. Aí nas invasões, ela vai ter esses espaços aqui, que são os espaços de invasão. Basicamente, quando você escolhe invadir, você coloca o seu trabalhador num dos espaços disponíveis de invasão. Você tem que ter um número de membros da horda igual ou maior do que um requisito que está colocado aqui, e você paga recursos, que às vezes mantimentos, né? Não é mantimento, é provisões e carroças, coisas desse tipo, que meio que justifica assim, você está invadindo, então você está gastando mantimento, provisão para manter o seu exército, a sua horda, você precisa de carroças para levar as pessoas, né? Meio que tentando criar um elo temático ali no jogo. E aí depois que você paga os recursos, aí tem uma série de dados que você joga, dados brancos e vermelhos, e também dados amarelos se naquele terreno que você está invadindo tiver ouro,
né? São recursos aleatórios que são sorteados no começo da partida. E aí esses dados, eles vão dizer para você qual é a força do seu ataque. Então eles dão números que são não multiplicadores, eles são somadores da força total de ataque que você já tinha da sua horda. Então eles potencializam ali o seu ataque. Mas ele também indica para você ali pontos de ferimento, que são gotinhas de sangue que você vai distribuindo nos seus guerreiros da sua horda. Basicamente, é como se eles fizeram invasão, mas foi atacado, sofreram algum dano, algum ferimento, e ali eles vão acumulando esses ferimentos. E aí, depois que você faz isso, você compara com alguns critérios, ganha uma pontuação baseada em quanto você conseguiu de força no seu ataque, e aí aquele espaço, aquele povoado você conquistou. Então você pega todos os recursos que estão colocados aqui, que a gente pega do saco de recursos no começo do jogo e coloca, e também vira esses tiles aqui, ó, que são tiles de missão. Ou seja, depois que essa cidade for invadida, o tile de missão dela passa a ficar disponível. E os tiles de missão são coisas que você pode comprar ao longo do jogo. Tem um local ali na Vila de Sítio que você coloca o trabalhador e te permite comprar o tile de invasão, ou seja, se ele tiver de missão, desculpa. Se ele tiver disponível e você colocar o seu trabalhador naquela posição ali da vila, você pode gastar os recursos que estão impressos no tile que está disponível e aí você compra ele e ele dá pontuação no final do jogo. A ideia do jogo, ela gira em torno disso que eu estou falando. Tem uns detalhes a mais aqui ou ali, mas a ideia do jogo é basicamente essa. É você ir para a vila, juntar recurso, crescer sua horda, equipar sua horda com cavalos, com águias, para elas poderem ficarem mais fortes, com multiplicadores, e depois atacar as vilas, sofrer os danos, voltar, recuperar, acumular mais recursos, atacar de novo, e fica nesse vai e vem da estação, entendeu? Na minha cabeça, eu não sei se é uma correlação muito bizarra, mas na minha cabeça, esse tipo de jogo, ele é um tipo de jogo que me lembra jogos tipo Splendor ou Istanbul, porque são jogos onde sempre quando eu jogo eu fico com aquela sensação que são jogos meio que você está correndo contra o tempo, você está correndo contra os seus adversários. Você precisa acumular mais recursos para poder comprar mais coisas, para você poder acabar mais rápido do que seu adversário e conquistar o objetivo. Esse jogo não é tão direto quanto o Istanbul ou o Splendor, que basicamente nesses jogos é uma corrida em busca dos 15 pontos no Splendor ou dos 5, 6 rubis no Istanbul. Esse aqui, se você não necessariamente tem um ponto onde você atinge, quem atingir primeiro ganha. Mas na verdade, esse jogo é um jogo onde você acaba apressando o jogo, porque o seu adversário ele vai invadindo e vai comprando tiles de missão e vai fazendo mais pontos, e aí você se sente pressionado a acelerar também. Cada vez que você invade alguma coisa, você aproxima o final do jogo, então ele fica aquela sensação um pouco de corrida assim na minha cabeça. E eu acabei fazendo muito essa relação, apesar de não ser diretamente ligados assim. Mas beleza, gente. Acho que deu para entender a ideia do jogo, certo? Um jogo simples de entender as regras, simples de jogar também. E agora eu vou falar aqui a minha análise com os critérios que eu costumo usar num vídeo de análise. Então, o primeiro critério é o critério de arte. A arte para mim, gente... só falando, eu falo o critério e eu avalio entre negativo, positivo ou neutro, tá? Eu faço bem simples, não fico dando nota, eu faço uma coisa bem simples. Mais ou menos quer dizer assim, se eu gostei, se eu não gostei... ou se eu achei ok, assim, gostei, mas teve algum problema, então acabou ficando ali no neutro, tá? Então, a arte eu achei positiva. Eu acho que é uma arte bonita, não é a arte que mais me encanta. Eu, na verdade, acabo preferindo a arte do Invasores do Mar do Norte, que é o jogo no qual esse jogo aqui foi meio que reimpresso, né? Repagiado. Só que eu confesso que eu entendo a arte, acho ela bonita e acho ela consistente com outros jogos da mesma linha também, né? Da Garfield Games. Então eu acho que nesse sentido, mesmo não sendo a arte que eu prefiro, eu avalio como positivo. Eu acho que ela tem a intenção dela de ser, e eu acho que ela ficou bem coerente assim no jogo e na composição ali do jogo, tá? Então eu acho que positivo para a arte. Os componentes, eu também dei positivo, assim, eu acho que os componentes ficaram bem coerentes com os objetivos. Eu gostei bastante dos componentes aqui de recursos, então os componentes de provisão, eu achei bem bonitinho, que é uma cumbuquinha de comida, gente. O componente de cumis, que é como se fosse uma bebida, um leite fermentado lá, é uma tacinha, olha que bonitinha a tacinha. O diferimento, que é umas gotinhas de sangue. Os dados, olha, que a gente joga. Todos os componentes são muito bonitinhos, assim, e eles se encaixam bem no jogo. Minha única ressalva é
o tabuleiro principal, eu não gostei muito das cores dele, sabe? Eu acho que as cores deles deixam as coisas meio mescladas, assim, às vezes não é tão simples de ver o que você queria ver. Não é tão ruim quanto eu achei que seria, porque eu comentei isso no vídeo de primeiras impressões, né? Depois que eu comecei a jogar, eu vi que a iconografia você pega rápido, ela não é tão complexa quanto eu imaginei que poderia ser, mas a cor assim do tabuleiro eu achei que poderia ser um pouquinho mais destacado, sabe? Mas não afetou, a componente eu continuo achando positivo. A montagem do jogo eu também achei positiva. É um jogo que se monta rápido. Eu gosto de jogo que monta rápido, sabe? Apesar de eu entender que tem alguns jogos, quando são mais difíceis, mais pesados, eles vão exigir uma montagem mais complexa, porque tem muitos componentes, tem muitas coisas pequenas. Esse não é o caso. Esse jogo aqui é um jogo onde você rapidinho põe tudo ali na mesa, põe tudo no tabuleiro e tá pronto para jogar. Então, para mim, foi um ponto positivo do jogo. A montagem ela é bem objetiva. Agora vamos lá, gente. A parte de regras. Eu achei neutra pra mim. E curiosamente por quê? Ele é um jogo que em teoria é bem fácil. Mas por algum motivo, e pode ser por culpa minha própria, tá, gente? Eu demorei um pouco pra entender a ideia. Eu li o manual umas 2, 3 vezes até as coisas fazerem sentido pra mim. Aí eu não sei se foi uma questão do manual, se foi uma questão minha própria, mas eu acho que não foi um entendimento tão rápido para um jogo que deveria ser muito mais simples, sabe? Eu acho que também não tem a correlação aqui entre os pontos de montagem aqui da preparação do jogo com a figura que mostra o tabuleiro, igual eu falei de primeiras impressões, né? Eu acho que faltou um pouquinho dessa conexão para ficar mais direto, para saber como é que funciona a montagem. E eu acho que, no geral, aqui no jogo, tem algumas coisas que, principalmente quando você invade, que quando você faz a invasão, ele tem várias coisas que você tem que se atentar, né? Então você tem que olhar o tamanho da sua horda, você tem que pagar o recurso, você tem que jogar os dados, você tem que comparar com a força, você tem que comparar para ver a pontuação, você tem que pegar o recurso que você ganhou. E aí isso eu acho que demorou um pouquinho para pegar, gente. Então, assim, eu coloquei neutro nas regras por causa disso. Eu acho que não sei, fiquei com a sensação de que poderia ser um pouquinho mais simples a explicação. Mas tudo bem. Não atrapalhou na hora de jogar. Atrapalhou um ponto só, que quando eu li as regras eu acho que não ficou tão enraizado na minha cabeça. E na hora que a gente jogou, a gente acabou jogando errado, que é o seguinte. Cada carta de guerreiro, ela tem aqui em cima da carta... Deixa eu tirar do plastiquinho para mostrar para vocês, para ficar mais fácil. Ela tem aqui em cima, ó, um valor... que é o valor da força dessa carta. E aí você lembra que eu falei que quando você invade, você ganha um dano, você coloca uma gotinha de sangue, 2 gotinhas de sangue em cima da carta? Pois bem, quando você vai fazer uma nova invasão e o seu guerreiro ele já tem um ferimento, você tem que subtrair a força pelo ferimento. Então, na verdade, aquele guerreiro ele está mais fraco, a sua horda está mais fraca. E essa é uma regra que passou despercebida. Então a gente jogou sem essa regra, e quando eu percebi que faltava essa regra, estava meio tarde para incluir. E além de tudo, ficou uma sensação assim. O jogo ele teve uma duração meio que suficiente, sabe? Ele não se estendeu mais do que devia, ele ficou uma duração suficiente. E a gente colocou aquela sensação de que é o seguinte, se eu tivesse incluído essa regra, talvez ele ia atrasar o jogo ao ponto do jogo começar a ficar meio maçante, sabe? Então, esse também é um fator que nas regras eu acho que ficou um pouco neutro para mim, também foi esse fator. Eu acho que se eu tivesse jogado com a regra completa, o jogo teria ficado um pouquinho mais arrastado, tá? Mas esse foi o único ponto mais crítico assim da regra que eu acabei vendo, tá, gente? Agora vamos para jogabilidade. Na jogabilidade, eu considerei neutra também pra mim, sabe? Eu acho que a gente jogou, eu gostei do jogo, não é que eu não gostei do jogo, eu gostei quando eu estava jogando ele me entreteu, me deixou envolvido. Eu acho que foi legal a experiência de jogar o jogo, mas eu achei muito direto, eu achei muito simples, pouco estratégico. Não sei dizer isso pra vocês. Acho que assim, não tinha muitas opções de coisas pra fazer. É basicamente ir na vila, juntar recursos, baixar umas cartas, atacar. Aí você volta, vai na vila, pega um pouco mais de recursos, ataca de novo. E aí, nessa repetição, acabou que a jogabilidade ela ficou um pouquinho prejudicada pra mim. Essa sensação de que eu tô fazendo a mesma coisa, sabe? De novo, eu estava gostando enquanto eu estava jogando, mas com aquela sensação de que
estava sendo um pouquinho repetitivo, mesmo na hora ali do jogo, sabe? Então, isso pra mim fez com que ficasse uma sensação um pouquinho neutra. Além disso, o jogo ele tem um pouquinho de bookkeeping, sabe? Bookkeeping é a expressão que a gente usa quando diz assim, você coloca uma carta que diz assim, quando você invadir a Assíria, ganhe 2 pontos. Beleza, você tem que ficar lembrando que tem algo com uma restrição, sabe? Quando algo acontece, você ganha um benefício. Geralmente o jogo que tem assim, eu tenho um pouquinho de dificuldade, porque eu não fico lembrando o bookkeeping o tempo todo, às vezes eu perco, sabe? Passou do momento e eu não ganhei o recurso, passou da hora e eu não fiz a ação que eu podia ter feito, sabe? E nesse jogo é um pouquinho reduzido, porque o número de cartas é reduzido, tá, gente? Não são muitas cartas que a gente coloca. Mas mesmo assim eu consegui perder uma ou outra, um outro recurso que eu poderia ter pego por causa de uma condição dessa. Então é uma coisa que fica ali no meio termo pra mim. Eu entendo a importância do jogo que faz isso, mas eu acho que pra mim faz um pouquinho de diferença, sabe? Acabou que eu fiquei no neutro, tá? Fiquei no neutro, conforme eu disse. Gostei do jogo, mas eu achei a jogabilidade neutra. E a rejogabilidade, já pegando uma continuação do que eu tô falando, ela também seguiu neutra pra mim, porque eu não vi muitos elementos de variação no jogo, na montagem do jogo e na jogabilidade do jogo. Então, do jeito que ele é hoje, se eu fosse pegar e jogar na mesa de novo, eu provavelmente ia fazer as mesmas coisas ou coisas muito parecidas, porque ele não tem critérios ali muito aleatórios, a não ser talvez o seu herói, que mude um pouquinho no começo ali, o herói que você escolhe, porque aí você vai ter uma habilidade um pouco diferente. No geral, meu sentimento é que o jogo ficaria um pouco muito parecido. Eu não joguei muitas vezes para atestar, né, isso que eu tô falando, mas é o meu sentimento e faz parte aqui dos critérios, então eu decidi votar ele como neutro. A duração do jogo eu já dei um spoiler, né, mas eu achei a duração positiva. Eu gostei da duração do jogo, eu acho que ele acabou na hora que tinha que acabar, não se estendeu, não ficou mais do que devia, não foi mais curto do que devia também, mas com as ressalvas que eu falei. A primeira ressalva é que a gente jogou com uma regra errada, que poderia ter atrasado um pouco o jogo e feito ele ter uma duração um pouco mais longa. E a segunda regra é que é um jogo que meio que o ritmo do jogo é ditado pelo passo dos jogadores. Então, se você começar a focar muito, invadir muito rápido, você acaba o jogo mais rápido. Então, ele pode influenciar um pouco a duração. Mas, pra mim, foi uma avaliação positiva. Eu gostei da duração do jogo. Eu acho que foi adequada. E a avaliação geral, depois disso tudo, fazendo um compilado de tudo que eu falei, ficou no neutro pra mim. Com uma tendência positiva, tá? Mas no neutro. Pelo que eu falei, a questão da jogabilidade e da rejogabilidade, elas pesaram um pouco pra mim. Jogamos o jogo umas 2 vezes, achei legal, gostei de ter jogado, mas pra mim eu acho que não é exatamente o jogo que casou muito, que tá na minha praia, sabe? Recomendo todos vocês a jogarem uma vez pra ver se é o jogo que interessa a vocês, mas no meu caso a avaliação ficou no neutro, na avaliação final. Tudo bem? Então é isso, gente. Me conta aqui nos comentários se vocês gostam de Invasores de Sitcha. Falam se tá faltando alguma coisa, talvez faltou alguma coisa pra mim. Eu fiquei pensando talvez às vezes jogar o Invasores do Mar do Norte para ver as diferenças com algumas expansões, para ver se ele cria um pouquinho mais de corpo ali no jogo. É uma possibilidade, quem sabe eu faço isso no futuro. Se eu fizer, eu volto aqui e conto para vocês, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.